Olá, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Teorema de Tales aplicado nos triângulos. Nós vimos na aula anterior a respeito da aplicação do Teorema de Tales no feixe de retas paralelas. Nós vamos tentar fazer da mesma forma, analisar os triângulos e procurar prolongar os seus lados de modo que eu encontre duas transversais e as retas paralelas. Tá? Vamos então seguir os exemplos e conceitos primeiramente. Então, em um triângulo cortado aqui por uma reta paralela a um dos lados, podemos usar o Teorema de Tales. Então, observe que eu tenho um triângulo aqui ABC numa reta paralela a um de seus lados. Então, toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos determina esses dois lados, sobre esses dois lados, segmentos cujas medidas formam uma proporção. Ou seja, vamos prolongar aqui esse lado AB, vamos prolongar o lado AC, vamos prolongar a base BC e vamos passar uma reta, paralela auxiliar pelo vértice A. Observa que eu tenho o que aqui? Um feixe de retas paralelas e duas transversais. Agora fica fácil resolver e descobrir aqui o valor desses segmentos. Basta que eu aplique a relação de proporcionalidade. Veja bem, na figura a seguir temos que MP é paralelo a ABC, determine o valor de x. Então, como a gente faz? Traça uma reta auxiliar pelo vértice A, prolonga essa reta paralela, dá uma prolongada aqui na base, prolonga os lados aqui. Ah, beleza, consegui enxergar então aqui as retas paralelas, as duas transversais. Aí é só montar as proporções. 8 está para 5, assim como x está para 8. Efetuando as multiplicações, 5x igual a 8 vezes 8, 5x igual a 64, 64 dividido por 5 dá 12,8, que é o valor de x. Uma outra aplicação também do Teorema de Tales se refere ao Teorema da bissetriz interna. Então, a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em dois segmentos, cujas medidas são proporcionais às medidas dos lados do triângulo que formam um ângulo considerado. Ou seja, considerando aqui o ângulo a reta T aqui como sendo uma bissetriz, o que ela faz? Divide o ângulo em duas partes iguais. Aí eu tenho então o lado BD e o lado CD. Aí como que nós vamos trabalhar? Assim, se T é a bissetriz do ângulo interno A, no triângulo ABC da figura, vamos ter a seguinte proporção. Olha só, o segmento AB sobre AC é igual a BD sobre DC. Então, AB sobre AC, BD sobre DC. Vamos trabalhar aqui com um exemplo para ficar um pouco mais fácil para a gente compreender. Então, o segmento AD, bissetriz do ângulo interno A, determine o valor de x. Como que eu faço para descobrir o valor de x? Eu sempre vou partir aqui aonde que eu tenho a reta que forma a bissetriz com o ângulo. Então eu vou pegar o lado 5 sobre x, igual a 4 sobre 2. Então o maior lado aqui sobre o maior segmento sobre o menor segmento, sempre mantendo a mesma proporção. Depois é só multiplicar em cruz aqui e chegamos que o x vale 2,5. Então parte sempre do lado, do ângulo, que foi passada a bissetriz. Então vai estar marcando aqui a reta. Tem a bissetriz. Maior lado sobre o menor. Maior segmento sobre o menor segmento. Mais um exemplo. Segmento AD é bissetriz do ângulo interno A. Sabendo que o perímetro do triângulo é 26 centímetros, determine o valor de x e de y.
Aqui já envolveu o perímetro, que é a soma de todo o contorno aqui da figura. Então, vamos analisar. Então, se eu pegar o AB sobre o AC, o BD sobre o DC, eu tenho aqui a proporção, substituindo os valores. Tenho 10 sobre x, que é igual a y sobre 2. O que acabou acontecendo? Né? Eu tenho duas incógnitas aqui. Eu sei que se eu multiplicar o valor de x pelo de y, vai resultar em 20. Bom, achei uma equação aqui. Vou tentar ver se eu descubro alguma outra informação diferente. Eu tenho a informação do perímetro. Então, podemos usar o perímetro, que é o contorno dos lados aqui. Eu sei que se eu somar o x mais o 2 mais o y mais o 10, esse resultado tem que dar, na verdade, 24, né? Está 26 aqui, mas na verdade é 24. Então, o que acaba acontecendo? X mais y é igual a 24 menos 10 menos 2, e x mais y vai ser igual a 12. Então, eu tenho que a soma de x com y dá 12, e se eu multiplicar o valor de x por y, está resultando em 20. Ou seja, eu tenho que pensar em dois números cuja soma seja 12 e dois números cujo produto seja 20. O que satisfaz essa condição vai ser o 10 e o 2. Só que eu não sei quem que é. O 10 seria x ou seria y. Então, vou ter duas respostas aqui. X valendo 2 ou x valendo 10. Y valendo 10 ou y valendo 2. Porque ele não mencionou qual o valor que é maior, se é o x ou se é o y. Uma outra situação, segmento AD bissetriz o triângulo do ângulo interno A. Determine o valor de x e de y. Então, mesma situação. A gente monta a proporção 12 está para 8, assim como y está para x. Multiplicando em cruz, aqui eu tenho que 12x é igual a 8y. Aí eu posso fazer o quê? Passar o y dividindo e o x dividindo. 12 está para y, assim como 8 está para x. Por que eu fiz isso? Porque nós temos aqui que a soma desse segmento de 8 mais 10 é proporcional à soma de x com y. Como x mais y vale 15, 8 mais 12 vale 20. E aqui eu tenho o quê? Uma razão de semelhança. Então, 4 sobre 3. Com essa razão aqui, eu vou comparar cada proporção que eu tenho. Então, 12 sobre y eu vou comparar com 4 sobre 3. E 8 sobre x eu comparo com 4 sobre 3 também. Aí, multiplicando em cruz cada uma dessas proporções, chegamos à conclusão que o y vale 9 e que o x vale 6. Então, o teorema da bissetriz interna são esses exemplos que nós temos aqui de aplicação. Portanto, você vai trabalhar as atividades do livro didático da página 67 até a página 72 e resolver esses exercícios do caderno de atividades da página 34 até a página 36. Ótima semana de estudos para você. Até a nossa próxima videoaula.